Vocês estão preparados? Não. Vocês estão preparados? Você crê na palavra de Deus? Você trouxe a palavra de Deus? Levante sua palavra de Deus aí. Declara esse livro. Eu creio nesse livro. Eu tenho fé nesse livro. O que está escrito é verdade. Eu vivo o que está escrito aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Atos capítulo 21, versículo 10 a 14. Atos 21, 10 a 14. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, ou fazer ele desistir, dissemos para ele: seja feita a vontade do Senhor. Paulo tinha planos para ir para Jerusalém, os planos que ele recebeu do Senhor. Mas um profeta e os discípulos tentaram persuadir ou convencer de não ir. Eles tentaram persuadir, convencer dele de abortar o plano, de desistir da vontade de Deus. Ele estava falando: não deixa a vontade de Deus mexer com a sua vida. Não deixa colocar a sua vida em situações complicadas. Deixa eu falar para vocês. Sempre vai ter pessoas que vão ajudar você a medir a situação, medir as capacidades, as qualificações e tentar convencer você para reconsiderar. Eu quero falar para vocês essa noite: não deixe alguém roubar a vontade de Deus na sua vida. Você recebeu uma palavra. A pessoa falou, pastor, supervisor, alguém chegou para você e falou: vamos abrir uma célula em sua casa. E de repente começa as palavras: bom, minha casa não é muito bonita. Minha casa é pequena. Minha casa é um bairro muito complicado. Minha casa, sabe, ninguém sabe onde eu moro. Acho que vai ser difícil achar. Nem Google Maps tem. E nós começamos a medir e decidimos: eu estou sendo persuadido de não abrir minha célula.
Talvez a pessoa chega para você e fala: Deus está falando, meu coração, que você vai ser um líder sobrenatural, poderoso no Senhor. Alguém já ouviu um supervisor, um pastor falando isso para você? Sim, mas com certeza alguém, talvez até alguém da igreja, chegou e começou a falar: você é um líder? Mas você já liderou alguma coisa na sua vida? Não. Você tem capacidade de explicar a Bíblia? Não. Você sabe como fazer as dinâmicas para explicar a mensagem de domingo? Não. Você é da rede azul marinho? Não. Você me convenceu, eu não posso ser líder. Quantas vezes nós ficamos medindo as situações, as capacidades, as qualificações, mesmo sendo a vontade de Deus, nós temos certeza disso, como a profeta falou para Paulo. É com certeza, o dono desse cinto vai ser amarrado lá em Jerusalém. Isso era verdade, ele não estava fazendo uma profecia falsa. Mas isso levou os discípulos a falar: espera aí, Paulo, não, você não pode ir. Lá eles vão amarrar você, eles vão até matar você. Paulo, não tem jeito, lá é perigoso. Paulo, olha as medidas aí, não é bom para você ir para Jerusalém. Eu quero falar para você: não deixa o não persuadido roubar a sua persuasão. Você sabe por que Paulo não tinha problema de ir e a sua ida para Jerusalém? Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8, versículo 31. 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, versículo 33, versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Meu Deus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Versículo 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Versículo 37. Mas em todas essas coisas, fala, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38. Pois eu estou convencido. Essa palavra no grego, estou convencido, é a mesma palavra lá em Atos 21, que fala sobre persuadir, convencer. No grego,
peitou quer dizer em português, grego, peitou quer dizer convencido, que realmente tem segurança, tem persuadido. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer poderes, nem na altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe alguma coisa? Não tem mais medidas, não. É imensurável. Ele está convencido. Ele está certo. Nada. Vocês não estão entendendo ainda, irmãos. Vocês ainda não estão entendendo o que fez Paulo não ser persuadido de ficar lá tranquilo onde estava. É que ele foi convencido que nada pode deter ele, nada pode impedir a obra de Deus. Se Deus está chamando, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Sabe que o problema que nós temos hoje em dia? Nós não somos persuadidos. Nós não estamos convencidos ainda. Nós ficamos medindo as coisas de nossas vidas. Quando nós entendemos que a diferença qual é a diferença? Uma célula que está multiplicando e uma célula que parece morta ou está fechando. Aquele que está multiplicando e crescendo está persuadido, está convencido que nada vai impedir a vontade de Deus. Mas sabe que é problema? Sabe o problema? Nós entendemos sim, é vontade de Deus sim para abrir uma célula, é vontade de Deus para eu ser líder sim. Mas espera aí, o que meus vizinhos vão pensar de mim? Talvez eles vão me chamar de fanático. Talvez minha família também vai ficar separada de mim. Eles não vão entender. Eles vão me chamar de crentão. E nós começamos talvez até ser perseguido. Você não conhece meu vizinho ele faz macumba. Ele faz obras, ele faz trabalhos. Eu tenho medo de ser machucado, ferido, alguma coisa. Meus filhos, o que pessoas vão fazer? Você não entende meu bairro, pastor? Lá na Boca, lá... É complicado, é tiros, é tráfico, como vai ficar? Você não está medindo? Sim, eu estou medindo pelo imensurável poder de Deus, meu Deus, que fala, eu tenho certeza que nada vai me separar da obra que Ele quer colocar no meu coração. A vontade de Deus será feita sim, porque eu estou persuadido. Quem está persuadido essa noite? Cadê aqueles que têm certeza? Quem está persuadido? Quem está convencido? Não fica sentado. Ele levanta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que está persuadindo você? O que está movendo você? O que você está medindo em sua vida hoje? O que está medindo sua vida? Para de colocar limites. Nós começamos a falar isso semana passada. Eu quero dar continuidade, porque eu quero que nós saímos daqui uma igreja totalmente persuadida pela vontade de Deus e certeza que nada vai separar.
Não importa o que o mundo fala, não importa o que eles fazem. Eles podem levantar contra, eles podem falar coisas. Nós não moramos em um país onde ainda tem violência contra os cristãos. Mas mesmo se estivesse lá num país, mesmo assim, eu estou persuadido que nada vai me separar do amor de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que lembrar, porque é muito fácil aqui dentro levantar, gritar tudo isso, mas nós temos que lembrar que a célula, a igreja não é apenas no domingo, na quarta-feira, não é somente no Tadel, e que vai ter momentos longe desses momentos, esses momentos de celebração, de louvor, de arrepio, de cair no Espírito, de falar em línguas. E vai aparecer situações como Paulo ia enfrentar, situações que podem até afetar a saúde, problemas que pessoas vão chegar lá na sua cela, talvez não na quarta-feira, mas lá na quinta-feira, na madrugada, ligando para você. E você não vai estar aqui para pular e gritar, estou persuadido. Onde você vai estar realmente pegando a firmeza dessa essa convicção, da certeza? Eu olho aqui, eu vejo a promessa de Deus. Deus fala: não temas, pois eu sou contigo. Mesmo tem tribulações, tem de bom ânimo, porque eu já venci este mundo. Eu estou convencido, estou persuadido, eu estou convicto, eu tenho certeza. Então quando vem esses problemas, os casais chegando lá na sua célula, falando sobre divórcio, jovens casais lutando com os desejos sexuais, problemas financeiros, enfermidades, e somos tentados em tirar a nossa fita métrica espiritual e começar a medir a situação e aconselhar conforme que nós estamos medindo. Vamos ver, o seu marido está bebendo, isso é difícil. Ele está começando a proibir você ir para a igreja. É complicado mesmo, né? E ele está assistindo futebol demais lá no bar. Complicado. Sabe, pelas medidas que eu estou vendo aqui, você está com problema? Eu vou ver com o pastor. Irmãos, sabe, problema, nós ficamos medindo as coisas e tentando aconselhar pelo que nós estamos medindo. Você pode aconselhar quanto quiser, mas o que você precisa não é fita métrica espiritual, mas o imensurável poder do Espírito Santo, o Deus de milagres, o Deus do impossível. E quando eles vêm falar sobre divórcio, você vai estar lá medindo divórcio, você vai falar: sumiu. Eles vão falar sobre câncer sumiu. Você vai estar medindo problemas financeiros, sumiram. Enfermidade sumiu, porque nós temos o Deus que não pode ser medido. Talvez eles venham perguntar para você: você é de onde? Marília. Qual bairro? Vila. Você estudou onde? Bicudo. Você faz o quê? Eu sou pedreiro. Você sabe cantar? Não. Nem chover. A água desliga. Você sabe tocar? Não. Tem que saber tudo isso para ser líder. Não.
Deus não está medindo você. Vocês sabem. Você sabia que eles fizeram isso com Jesus? Eles fizeram isso com Jesus. Eles falaram: você é de Nazaré? Nada bom sai de Nazaré. Você é filho de José, o carpinteiro? Não. Impossível você ser um mestre. Você anda e come e bebe com os pecadores? Seus discípulos são pescadores? Tem problema aí? E, além disso, você fica quebrando os paradigmas de todas as nossas leis. E sabe o que aconteceu? Com todas essas medidas que eles fizeram, eles perderam enxergar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Messias prometido, porque eles não sabiam tirar a fita métrica. Irmãos, não deixa ninguém colocar uma fita métrica espiritual sobre a sua vida. Não deixa ninguém falar as medidas para ver se você encaixa no sistema, na visão e em todas essas coisas, pela cor. Não, porque Deus não está olhando através da fita métrica. Ele está olhando através do poder do Espírito Santo sem medidas. Amém, irmãos? Nós temos que deixar a nossa mentalidade de fita métrica, ou nós vamos perder o mover daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Com nossa fita métrica, nós medimos as coisas ao nosso redor e colocamos limitações do poder de Deus sobre nossas vidas. Quando nós começamos a pensar que realmente nós somos limitados, Deus não vai agir, porque nós fechamos a pacote, a caixa, e nós estamos cercados por paradigmas que nós cremos e nós fomos persuadidos. Eu quero falar para você, a palavra de Deus veio para mostrar para nós, através da vida de Jesus Cristo, trouxe para nós a verdade. E a verdade é que Ele quebrou todos os paradigmas, Ele quebrou todas as medidas. Lembra, semana passada nós falamos lá em Zacarias capítulo 2, 1-5. Foi um homem, um anjo que foi lá para medir as muralhas da Jerusalém. Lembra disso? E o anjo foi lá para falar para ele: para de medir, porque não vai ter limites, porque Deus vai ser um muro de fogo em volta, porque não tem limites. Deus quer falar em sua vida: para de colocar limites. Eu sou o muro de fogo sobre sua vida, sobre sua célula, sua rede. Deus está declarando: eu vou fazer infinitamente mais. Quem crê nisso? Quando nós medimos, nós estamos definindo os limites e nós estamos roubando o futuro do poder imensurável de Deus em nossas vidas. Nós precisamos parar de medir pelo padrão dos homens para determinar se você é capaz de ser usado ou não. Seja cheio do Espírito Santo, seja habitação do Espírito Santo, anda no Espírito Santo, seja transbordando do Espírito Santo, seja possuído pelo Espírito Santo. Você não é um líder porque você se veste como líder. Eu lembro quando eu entrei para trabalhar uma certa loja para vendedor, e o gerente, ele chegava todo dia de gravata e o blazer lá. Eu olhava para ele lá no Palm Springs, lá nos Estados Unidos, calor pra caramba, deserto. Eu falei: por que você está usando tudo isso? Eu tenho que vestir como bem sucedido. Falei: acho que não vou ser bem sucedido não, porque é muito calor.
Deixa eu falar você, você não é líder porque você se veste como líder. Você não é líder porque você tem o know-how da visão da MDA. Você não é líder porque você passou na prova da TLC. Você não é líder porque você sabe falar todas as palavras certas para motivar os seus liderados. Você não é líder porque você tem uma variedade de dinâmicas criativas. Você é um líder se você está cheio do poder do Espírito Santo, se você é tomado pela toda a plenitude do Espírito de Deus. Para de tentar atrair a presença de Deus de acordo com suas medidas. Deus, eu sei fazer isso. Deus, eu sei fazer isso. Eu sou muito bom nisso. Sabe que Deus olha para isso? Ele vê medidas humanas e Ele fala, eu não posso usar. Mas Deus, eu sei tocar muito bem, eu não posso usar. Eu sei cantar, eu não posso usar. Eu tenho uma casa no lugar certíssimo nessa cidade, eu não posso usar. Senhor Deus, meu coração é quebrantado, espírito contrito, eu posso usar isso. Eu quero habitar aí. Para de atrair Deus por causa de medidas. Você precisa ser, primeiro, atraído por Ele, pelo Todo-Poderoso, Eterno, Exaltado, Único, Digno, Majestoso, Altíssimo, Totalmente Santo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o imensurável Deus. Aí você fala, pastor, eu entendo tudo isso. Eu entendo, eu compreendo tudo isso, eu estou quase persuadido. Mas pastor, você não está entendendo. Eu tento, eu não consigo. Sabe que nós não estamos conseguindo? Porque nós não estamos persuadidos. Porque nós olhamos o nosso passado, os nossos pecados, e nós vamos ver, eu era bêbado, eu roubava, drogado, eu já passei pela prisão, eu já gastei dinheiro em mulheres e tudo, não tem mais jeito. E sabe quem está mostrando essas medidas para você? É Satanás. Ele está lá falando, Deus, está vendo essas medidas desse homem? Ele é pecador, ele não pode. E nós começamos a ser mais persuadidos pela voz do Satanás do que Deus, quando Ele chega lá e fala, chega, basta, Satanás, sai da minha frente, porque eu tenho uma obra para fazer. Anjo, tira essas roupas sujas aí e coloca vestes novas, vestes limpas. Anda na minha presença, porque nós temos uma obra para fazer. Sim, eu estou persuadido, Senhor, vamos fazer. Amém, irmãos? Nós precisamos parar de continuar andando na culpa, da sombra do nosso passado. Eu já fiz fácil, pastor. Eu já fiz veredas, eu já fiz o silk, já recebi a oração do pastor fulano, eu já fiz campanha de 7 semanas, 21 dias, 40 dias, mas ainda eu não sei, parece que ainda tem coisa, está pesado. Chega, para de medir o que Satanás tem feito em sua vida e mergulhar na graça imensurável de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tem pessoas que preferem medir as obras de Satanás do que o poder infinitamente mais de Deus. Preferem medir quando Deus está falando, espera aí, Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12, olha aqui. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Não, você não entendeu isso. Deus está falando
que o perdão dele dos nossos pecados também é imensurável. Tão longe de ocidente ao leste, oeste, é a diferença, a distância dos pecados, das transgressões. O perdão de Deus já não tem mais jeito de medir. Você já recebeu a graça, misericórdia e perdão imensurável de Deus. Micaías 7, 18, 19. Micaías 7, 18, 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Versículo 19. De novo terás compaixão de novo. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados. Fala, todos os nossos pecados. Onde ele está lançando? Quando o inimigo vem e começa a medir sua vida, seu passado, começa a falar para Satanás: eu não tenho mais medida sobre minha vida, eu estou lá nas profundezas do mar de esquecimento, é meu Deus e o perdão dele em minha vida. Uau! Deus trouxe para a sua vida também o imensurável. Amém? Aleluia. Para de medir o seu sucesso pelo seu passado e pelo seu fracasso. Começa a medir a vida pela imensurável graça e vida abundante de Jesus Cristo. Amém? Chega o momento que você chega e falar: eu acredito que Deus quer me usar. Não importa o que a fita métrica fala, Ele consegue tirar. Amém? Amém? Eu sei que eu cheguei diante de Deus com uma fita métrica enorme, e Deus simplesmente apertou o botão e fala: não tem mais. Eu falei: eu estou persuadido, eu estou convencido, estou com certeza. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? O que acontece quando descobriu que Deus é quem Ele diz que Ele é? O que acontece quando nós descobrimos que é verdade, que Ele é poderoso, que Ele é imensurável, que Ele quer te usar sim, não somente os pastores, mas Ele quer usar você? O que vai acontecer quando nós se tornarmos muito realmente convencidos disso? O que vai acontecer quando todos nós somos persuadidos que Deus pode me usar? Essa semana eu assisti um vídeo, um homem falando contra MDA, falando MDA, G12, e ele falou uma coisa que é absurdo de falar e pensar que todo mundo pode ser líder. Ele fala que líder nasce líder, você não consegue fazer líder. Eu olhei na minha Bíblia, eu comecei a falar: espera aí, eu não acho nenhum lugar aqui que fala que você não pode ser líder. Eu não achei nenhum lugar que fala que você não pode ser usado para fazer discípulos. Eu não achei nenhum lugar falando que você não pode abrir sua casa para estudar a palavra de Deus, simplesmente porque você não sabe medir. Abraão, velho demais. Jacó, mentiroso. Lia, não era amada. José, vendido pelos seus próprios irmãos por causa de inveja e ciúmes. Davi, sem experiência.
Gideão, covarde. Arabe, prostituta. Jeremias, jovem demais. Jó, homem falido. Elias, caiu na depressão. Mulher samaritana, tinha 5 maridos e já estava com mais um outro. Nós vimos Zaqueu, pequeno demais. Lázaro, morto. Paulo, religioso. Pedro, negou Jesus. Mas não é pela força, nem poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Chega de falar que não é possível. Nós temos 1.500, 1.600 pessoas aqui essa noite. Nós temos o que? 700 e poucas celas. Isso quer dizer que tem mais do dobro aqui que são líderes em potencial. Cadê os líderes de potencial aí? Cadê os líderes persuadidos que não nada vai impedir? João 3,34. João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito. Limites, nós colocamos. Eu lembro quando eu estava na 6ª série, o 6º ano, que jeito vocês falam? 6th grade, tá? Estava mais ou menos com o que? Os 10 anos por aí, 11 anos, tá? Aí, tinham provas de educação física. Tinha as flexões, tinha as barra, né? Tinha correr, todas essas coisas. Isso mesmo, tá? E também tinha de pular, tá? Assim. E eu lembro que eu coloquei, foi aqui, né? Eu não era muito atlético. Ainda não sou. Mas eu lembro que toda classe estava em volta. E eles ficam tudo em volta assim. Para olhar o menino rede falhar. Aí eu lembro muito bem, a professora, ela falou, abre o espaço aqui. E as crianças, meus colegas, amigos, né? Mas professor, ele não vai conseguir nem chegar até aqui. Olha o que o professor falou, não coloque limites. Tira os limites, porque eu vou pular longe. Como eu falei, eu não era muito atlético. Eu gostava de esporte, mas não tinha muito jeito. Então, quando as crianças no bairro aí, na rua, iam escolher para jogar futebol americano ou beisebol, coisas assim, eu sempre fui o último a ser escolhido. Isso foi triste, né? Porque ninguém gosta de ser o último escolhido, né? Porque você sente que ninguém quer você. E é verdade, eles não queriam. Ninguém vai, por exemplo, lá na escola e vai fazer tentar ser parte do time. Ninguém chega em casa e fala, pai, eu fui lá para tentar fazer parte do time de futebol. E o pai todo orgulhoso, e aí filho, você conseguiu? Sim, consegui, pai. Qual posição? O banco.
Alguém fez isso? Alguém gosta de falar isso? Deixa eu falar para você. Vocês que são esses líderes em potencial, você não foi chamado para a banca de reserva, não. Vocês ainda não, vocês não foram chamados para a banca de reserva. Aí você pode falar, então não foi chamado. Não, você foi chamado titular. Você vai jogar no time. Você vai receber, vai passar, vai, chuta, você vai fazer gol. Deus está chamando você. Vamos tentar terminar aqui. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança. Vamos lá de novo. Cristo. A gente fala essa frase e muitas vezes nós usamos isso pensando o futuro. Talvez num velório. A esperança que nós temos, nós vamos reencontrar, pois Cristo em nós é esperança da glória. Errado, gente. Não, nós vamos encontrar, mas errado é o uso desse versículo assim. Porque o que é a glória? A glória era manifesta a presença de Deus. Cristo em você, a esperança da manifesta presença e poder em sua vida. Ainda não está entendendo? Você está lá na sua cela, pessoa chega lá com enfermidade. Você está lá, Cristo em você, esperança do quê? Manifesta a presença do poder de Deus, cura, libertação, salvação, transformação, restauração, está aqui em você. Amém, irmãos? O que você está medindo? O que está convencendo você? O médico fala um diagnóstico e nós somos muito persuadidos pelo que ele fala. Eu tenho o quê? Ô doutor, eu tenho o quê? Tem que fazer cirurgia assim? Remédios? Oh, doutor. Oh. Mas nós vamos para a palavra e fala que Deus é Jeová Rafa. E nós falamos, será que ele consegue? Olhamos para Google. Você sai do consultório, você vai no Google, porque é sua segunda opinião, né? E Google começa a falar todos os, oh my God, eu vou morrer. Hoje mesmo eu estava vendo como fala, a bula do remédio. Como você vê todas as coisas. Google, oh my. Google fala que você vai ter isso. Google fala que você pode ter isso. Google fala isso. Sobre alguma coisa, não conte isso para Jesus. Porque Jesus fala que o quê? Tudo que eu faço é imensurável. Google não conhece o poder imensurável de Deus. Google não sabe nada do impossível do nosso Deus. Google é limitado. Google você pode medir. Meu Deus não pode ser medido. Dá para Ele. Só mais uma coisinha que vocês têm que sair ainda para cima. Vocês ainda estão para baixo, tá? Ezequiel capítulo 47. Rapidinho eu vou mostrar isso e nós vamos terminar aqui, tá?
Ezequiel 47, versículo 1 em diante, vocês conhecem a história. Que o homem vai lá, tem um rio que sai do trono lá, e ele começa a fazer aquela medida de 1000, aí vai até os tornozelos, mais 1000, vai até, né? Mais 1000, até aqui, mais 1000, fala que ele chega no meio do rio, onde não tem mais, não dá mais pé, e onde é levado pelo fluir do rio. Não tem mais jeito de mensurar ou medir, está fluindo, não consegue nem nadar, porque é tão forte fluir. Olha aqui, versículo, acho que, vai, versículo 6. Ok, versículo 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Olha aqui. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Antes que ele entrou, não falava nada sobre as árvores aos lados do rio. Mas quando ele entrou, no fluir imensurável do Espírito, começou a produzir árvores, fruto. Vocês não entenderam? Não. Pense comigo. Quando ele só estava observando o rio, quer dizer, o Espírito Santo, legal. Quando ele foi levado onde ainda podia só molhar um pouquinho, não tem nada ainda. Quando ele foi um pouquinho mais, ainda não tinha nada. Quando ele foi, somente quando ele entrou na profundezas, quando ele mergulhou no fluir imensurável de Deus, sabe o que aconteceu naquele momento? Começou a produzir fruto, começou a multiplicar. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, para terminar agora, é o seguinte: você está aqui, você quer multiplicar sua célula, você quer ser bem sucedido esse ano, você quer ver coisas maiores este ano, sim ou não? Sim, só tem um jeito: mergulhar no imensurável fluir do Espírito Santo, e Ele vai produzir essas árvores, esse fruto. Amém, irmãos? Quem entendeu a palavra? Deus tem muito mais que você pode imaginar. Desculpe que eu não consegui expressar melhor para vocês, mas Deus tem muito para vocês, tá? Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor. Obrigado que o Senhor não é um Deus que nós podemos medir, nós não podemos colocar uma caixa, não tem paradigmas, tudo é totalmente sem limites. E o Senhor também deu isso para nossas vidas, o fluir do Espírito Santo em nossas vidas, o poder e a autoridade de Jesus Cristo e a presença manifesta da glória de Deus em nossas vidas, sem limites. Senhor Deus, usa agora esse teu povo para sair mesmo persuadidos, convencidos, com totalmente certeza que Ele está fazendo obra e que o Senhor está com eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe.